Estaremos hoje meditando em Lucas capítulo 15, verso 18, Evangelho segundo Lucas capítulo 15, verso 18, que nos diz: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Esse texto é conhecido, é um texto que trata da parábola do filho pródigo. Jesus, quem descreve, quem narra esta parábola. Mas antes de falar sobre ela, eu quero lembrá-lo que quem escreve este evangelho é Lucas, o médico. Lucas, que foi inclusive um dos grandes ajudadores do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Lucas, quando escreve este evangelho, ele tem o objetivo de apresentar um relato fiel e organizado da vida de Cristo, do ministério de Cristo, visando estabelecer esses fatos do ministério de Jesus, bem como a importância deste Cristo para a história da salvação. Ele reúne estes relatos apresentando a um homem chamado Teófilo. Provavelmente um homem que foi evangelizado, pregado por Lucas. E é interessante que quando Lucas faz isso, Lucas demonstra nesses relatos, nestes compilados, parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para a salvação de todas as nações, para as nações. Mas o fato é que tanto o livro de Atos como o livro de Lucas, seguindo a ordem, então, tanto o livro de Lucas como o livro de Atos são escritos por Lucas, o médico, endereçadas a este homem Teófilo, que era provavelmente uma autoridade romana, mas um homem que certamente havia se convertido ao Evangelho do Senhor Jesus. Lucas, ele teve todo o cuidado para reunir relatos de testemunhas oculares das ações do ministério do Senhor. O próprio Lucas pôde ser, talvez aí uma das testemunhas oculares, mas ele reúne relatos de diversas pessoas que puderam ver com seus próprios olhos a Jesus e as suas obras. Daí nós observarmos algumas verdades que são fundamentais neste evangelho. Por exemplo, Jesus, ele é o Messias de Israel. O Messias prometido, o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele trouxe o reino de Deus, ele inaugurou o reino de Deus em nosso meio, no meio dos homens, com a sua vinda. O próprio João vai dizer isso, o apóstolo João, que Jesus, ele se tornou carne, habitou entre nós. Então Jesus estava inaugurando uma nova era, digamos assim. O Senhor nos trouxe o reino de Deus entre nós. Jesus controlou conscientemente os acontecimentos de sua vida, com o objetivo de cumprir o seu ministério e de entregar a si mesmo como oferta pelo pecado por meio da crucificação. A cruz não foi um acidente, mas foi uma ação do próprio Deus. Jesus se entregou voluntariamente. Como disse o profeta Isaías, Jesus foi como um cordeiro, uma ovelha muda que foi levado perante os seus tosqueadores.
Se Jesus não tivesse se entregado voluntariamente, nada disso teria acontecido, mas ele se entregou como ovelha muda, porque essa era a sua missão. Essa era a ação de Deus determinada desde os tempos eternos para a salvação de todo aquele que nele crê. Era necessário o sacrifício, o derramamento de sangue de um justo para a remissão de pecado ou dos pecados dos homens. Então Jesus se entregou por nós para que tudo isso pudesse ser possível. A salvação, diz Lucas, está disponível a todas as pessoas, inclusive aos menos privilegiados socialmente. Então nós, os cristãos, devemos receber e honrar todos aqueles que se entregam a Cristo. E é possível observar através dos relatos de Lucas que os fatos do Evangelho são verificáveis historicamente. Jesus, ele de fato nasceu, ele foi crucificado, sepultado e ressuscitou da morte e também ascendeu aos céus. Esta é a descrição que Lucas traz no Evangelho de Lucas. Mas nesse texto que nós lemos, como falamos há pouco, descreve a parábola do filho pródigo. O filho pródigo que, conforme o texto, deixa a sua casa, pede, ao seu pai tudo que ele tinha de direito, né? O texto vai descrever que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço chega ao seu pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele então lhes reparte os haveres, dá a ele o que lhe é de direito. E passado não muitos dias, esse filho mais moço, ele ajunta tudo que era seu e parte para uma terra distante. Mas nessa terra distante, ele dissipa todos os seus bens e vive uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida cheia de prazeres carnais. Depois dele ter consumido tudo, sobreveio à região onde ele se encontrava, o país onde ele se encontrava, uma grande fome, e aí ele começou a passar necessidades. Veja que antes ele tinha dinheiro, ele tinha bens, ele vivia teoricamente bem, mas agora ele estava passando necessidade. E foi aí que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra. Ele começou a trabalhar para então ter o que comer, para ter algo para sobreviver. Ele começou a cuidar de porcos. E teve um momento que ele olha para aqueles porcos e ele deseja fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ele via a abundância de comida que os porcos tinham quando ele estava humilhado naquela situação na qual vivia. Então ele cai em si e ele chega à seguinte conclusão: há muitos trabalhadores que o seu pai tem, e esses trabalhadores têm pão com fartura, enquanto ele estava ali morrendo de fome. E aí é quando ele diz, o texto que nós lemos do verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Queridos, é certo que aqueles a quem Cristo lavou em seu precioso sangue não fazem diante de Deus, o Supremo Juiz, uma confissão de pecado semelhante aos culpados ou criminosos, pois Jesus Cristo
para sempre lavou todos os seus pecados de maneira legítima, de modo que já não estão onde possam ser condenados. Mas eles são definitivamente aceitos no amado. Contudo, como filhos, tendo estes que foram lavados e remidos no sangue de Cristo, estes tendo eles se tornado filhos e ofendendo ao seu Pai como filhos, estes devem confessar os seus pecados, confessar suas ofensas ao seu Pai Celestial. Todos os dias, estes devem ir diante de seu Pai Celestial, confessar o seu pecado e reconhecer a própria iniquidade de maneira habitual. A parábola do filho pródigo nos mostra um filho que se rebela contra o seu pai, que deixa a casa do pai para viver os prazeres deste mundo. Mas pela graça bendita de Deus, este homem se arrepende e volta a seu pai dizendo: Pai, pequei contra ti. Quantas e quantas vezes não temos pecado contra o Senhor? Quantas e quantas vezes não somos como o filho pródigo? Damos as costas ao nosso pai e alguns até deixam a casa do pai. É interessante que a natureza, ela nos ensina que é dever das crianças cometerem algum erro, quando cometem algum erro, é natural delas fazer uma confissão ao seu pai terreno. Né? Você muitas vezes erra com seu pai, com sua mãe, e você tem essa habilidade, ou melhor, você é instruído a chegar ao seu pai, à sua mãe e pedir perdão a eles, sendo eles os seus pais. E Charles Spurgeon, ele vai dizer que a graça de Deus no coração nos ensina que nós, como cristãos, nós temos o mesmo dever para com o nosso Pai Celestial. Como filhos, devemos, todas as vezes que pecarmos, nos achegar ao nosso Pai Celestial e pedir a Ele perdão. Rogar a Ele a sua misericórdia, a sua graça. Deus é galardoador dos que o buscam. Deus, ele está sempre disposto a perdoar aqueles que pecam contra ele, porque um alto preço foi pago. Jesus Cristo expiou todos os nossos pecados naquela cruz. Diz a Bíblia que o sangue que ali foi derramado, vertido na cruz do Calvário, nos lava e nos purifica de todo pecado. Então, é por meio de Jesus que nós confessamos nossos pecados a Deus. Nós diariamente pecamos contra o nosso Pai e por isso não devemos ir dormir sem o perdão diário. Supondo que minhas transgressões contra meu Pai não sejam imediatamente levadas a Ele, para que sejam lavadas pelo poder purificador do sangue de Jesus, qual será a consequência? Se nós não formos imediatamente aos pés do nosso Pai, suplicando-lhe perdão, qual será a consequência? Se nós não buscarmos o perdão e a purificação dessas ofensas contra o nosso Pai, nos sentiremos distante dele. Duvidaremos do seu amor por nós. Charles Spurgeon disse que quando isso acontece, nós sentimos medo dele. Nós teremos medo de orar a ele. Devemos então ser como o filho pródigo.
ter a mesma atitude como o filho pródigo. Devemos ir ao nosso Pai. Enquanto estivermos em pecado, estaremos como o filho pródigo, muito distante da casa do Pai, muito distante de seu Pai. Mas se nós, com a tristeza de um filho que ofendeu tão grandioso e amoroso Pai, se nós formos até Ele e confessar-lhe tudo e não descansar até que tenhamos a consciência de que estamos perdoados, então, meus irmãos, sentiremos um sagrado amor por nosso Pai. Sentiremos um grande amor por nosso Pai e seguiremos por nossa carreira cristã, não apenas como salvo, mas como alguém, como crentes, como pessoas que desfrutam de uma presente paz em Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Charles Spurgeon vai dizer que o seio do Pai é o lugar para as confissões penitentes. Nós fomos limpos de uma vez por todas, mas nossos pés ainda precisam ser lavados da contaminação de nossa caminhada diária como filhos de Deus. Nós pecamos e por isso precisamos nos arrepender diariamente, confessar diariamente os nossos pecados a Deus, na certeza de que Ele, o nosso Pai, nos receberá de braços abertos, assim como este pai da parábola do filho pródigo, que festejou o retorno, o arrependimento deste filho pródigo à casa do Pai. O Senhor se agrada quando nós lhe confessamos os pecados, quando nós nos arrependemos. Saiba que a graça suficiente da parte de Deus para que o teu pecado seja em Cristo perdoado. Então confesse os teus pecados ao Senhor. Eis a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque Jesus é o nosso advogado que intercede ao Pai por nós. Amém.